A primeira quinzena de março está sem previsão de chuva aqui no estado. Para a agricultura, um mau sinal. A estiagem que afeta o Rio Grande do Sul já gera perdas na casa dos 4,84 bilhões de reais apenas nas culturas da soja e do milho. Os dados são da Emater. Com a gente, o diretor administrativo da Emater, Vanderlan Vasconcelos, que nos ajuda a entender mais sobre esses números ruins e como eles podem impactar a produção gaúcha. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Gustavo. Bom, para a gente começar, o secretário de Agricultura, Covatti Filho, alertou que a situação pode piorar. Abre aspas, é bastante preocupante e pode ficar ainda mais grave. Essa entrevista foi dada na Expo Direto, após os números divulgados pela Emater. Hoje, qual a situação das lavouras gaúchas? Dá para a gente considerar que é a pior estiagem nos últimos anos? Eu acredito que não. É um levantamento feito como se fosse uma pesquisa. Claro que em base de uma realidade existente. Sim. A Emater trabalha nos 497 municípios e desses todos que vêm as informações para a gente poder dar este cálculo. Claro que nós estamos trabalhando não é em cima da produção do ano passado. Nós estamos trabalhando dentro de uma projeção lançada na Expo Inter no ano passado do que seria a nossa produção para esse ano. Ela está em cima disso, então difere muitas vezes de outras projeções, né? Sim. A expectativa era grande? A expectativa era para nós termos a segunda maior safra do Rio Grande do Sul. Sim. E essa era a projeção nossa pela área plantada, pelos índices de produtividade que o pessoal vem trabalhando, Sim. né? E se criou essa expectativa. E com esse levantamento realizado, ressalto novamente que foi na segunda quinzena de fevereiro, e esses dados são daquele momento. Hoje, certamente, já são outros dados, né? Naquele tem essa projeção de perda. Sim. Né? Bom, segundo o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, a quebra na soja até o momento é de 16,2% na produção. A projeção, e é isso que a gente tem que ficar atento, separar a projeção, expectativa Exato. de realidade, a projeção é 16,53 milhões de toneladas, contra 19,74 de toneladas estimados inicialmente, naquele momento que tu referiste agora há pouco. A Associação dos Produtores de Soja do Estado chegou a projetar uma perda superior a 30% na cultura em todo o Rio Grande do Sul. Há preocupação que as perdas sejam ainda maiores do que a projeção da Emater, por exemplo, e vide agora o panorama que a gente tem de pouquíssima chuva em março. Sem dúvida. Não, na verdade, vamos dizer assim, cada um destaca aquilo que ele é mais preocupante. Claro. Já difere o histórico da pesquisa da Emater, das expectativas que os produtores tinham em relação a isso, né? Vamos dizer assim, quando a Emater realizar agora no primeiro semestre de março, né, a sua nova pesquisa em cima da realidade média de todo o Rio Grande do Sul, não é de uma região específica, né? Tem região que produz muito mais que a outra, né? Que tem efeitos retardados da chuva, então difere essas coisas uma das outras. Mas a expectativa, vamos dizer assim, se tu pensar que nesses próximos 15 dias nós não teremos chuva, mas que tu já tem colhido 50% da soja, Sim. não é? Pode ser que lá na frente se modifique, pode ser que se mantenha, né? Mas a gente, vamos dizer assim, sempre pauta pelo otimismo, pela melhoria. Claro. Entendeu? Vamos dizer assim, pode ser que há uma redução, mas o mercado externo a gente não sabe o que vai dar lá, não é? Verdade. Então, vamos dizer assim, tem que se criar uma expectativa da gente, em cima dessa realidade, tentar melhorar o nosso dia a dia, criarmos uma expectativa otimista das pessoas se manterem no campo, produzirem mais, buscarem outras melhorias em termos tecnológicos, para que a variação climática não tenha tanta influência assim. Sim. Por outro lado, não se trabalha na perda. Se trabalha o que vai entrar em razão disso. Sim. E nessa expectativa são quase 30 bilhões que origina do campo. Claro. E ainda, agora sim, vamos pegar esse gancho, né, da questão com o mercado, especialmente o mercado externo.
Para a gente tentar entender na prática esses números, né? Quais os impactos imediatos destas perdas, seja o tamanho que ela tiver ou que elas tiverem, para os produtores. As variações econômicas internacionais acabam influenciando, por exemplo, nas negociações dos produtos, na valorização da produção. Hoje, a maioria da safra gaúcha é destinada a que países, por exemplo? Nossa, tem China, Estados Unidos. Sim, são os principais. A gente exporta para o mundo inteiro. Né? Aquelas coisas que quando a gente era jovem lá falava que o Brasil é o celeiro do mundo, cada vez eu me convenço mais que esta é a realidade. Claro que a gente, vamos dizer assim, a especulação em cima disso é tremenda. Sim. De bolsa, de fazer com que o governo implante novos recursos, né? No caso do Rio Grande do Sul, de uma expectativa que nós tínhamos de financiamento, né? De melhoria, de investimento na agricultura, de 12% que nós tínhamos ano passado do governo federal, este ano é 0,37%. Sim. Né? Isso aí balança, sem dúvida, com todo mundo. Claro. Né? A ideia que a gente sonha sempre, está sempre semeando, é se criar uma expectativa de melhoria para a sequência. Né? Bom, isso a gente analisou, aí temos impactos de políticas públicas, políticas do governo federal voltadas à produção, essa relação com o mercado externo, quanto vai se pagar, o quanto não vai se pagar, mas uma das preocupações, e a gente viveu, não digo que seja a mesma situação, até porque a gente está falando de agricultura e aqui vou usar o exemplo da pecuária, por exemplo, mas a gente sentiu no mercado interno, com a relação da produção e a exportação, uma oscilação no valor, por exemplo, da carne. Falando no mercado interno, essas perdas podem impactar os preços dos produtos para os gaúchos e brasileiros, por exemplo? Claro que pode. Tudo pode, depende da especulação e no que as pessoas acreditam. Né? Daqui a pouquinho diz assim, né, vai ser menor, eu vou lá no mercado pegar tudo e vou levar para minha casa. Sim. Vai perder porque não vai poder guardar tudo na geladeira, não é? Vai desabastecer o mercado, vai criar um clima. Eu sou muito mais pelo lado da gente, vamos dizer assim, ter tranquilidade em receber essas informações, né? Depurar elas, da onde que vem, o que está interessando dizer que a desgraça é total, né? Se é receber um seguro, se é fazer com que o governo invista mais no solo. A questão do clima é uma questão de Deus, né? Em relação a mandar chuva para nós em estiagem ou nos tocar numa seca aqui que não tem mais precedentes. Eu acho que essas coisas assim são tratadas de uma maneira mais tranquila. Por enquanto, sabe? Não há um alarde. Não há um alarde. Nós temos aí iniciando uma colheita, não é? Nós temos uma janela de plantação do soja, né? Que vai aí de 7 meses, que fica plantando durante 7 meses. Então tem todo um processo a ser trabalhado lá para frente. Isso aí são expectativas que se tinha da produção passada para essa primeira colheita de informações que se fez. Agora, desde a Revolução Agrícola, que a gente pode imaginar há milênios atrás, né, sei lá, 10, 12 mil anos atrás, parece que a relação com o clima, mesmo que a gente evolua com a tecnologia para a produção cada vez ficar mais forte, ainda dependemos dessa relação com o clima e com a natureza. Há formas melhores de se prevenir perdas maiores? As políticas públicas são adequadas na tua concepção? Olha, de tudo que eu aprendi até agora na Emater, e a gente está lá há 10 meses, não é? Todo o processo de conhecimento que nós criamos ao longo da caminhada terrena aí, né, está concentrado na Emater e na sua aplicação desses saberes nos pequenos agricultores, para que se mantenham, né, trabalhando na terra, para que se acumulem outros interesses em agregar valores àqueles produtos, a formatarem agroindústrias, não é? A terem ganhos no campo para se manterem os seus
seus filhos lá, para que se alcance as tecnologias de celulares, né, de internet, para que tenham facilidade também desse produto como um todo, e fazer com que os governos, em todas as suas instâncias, né, apliquem o retorno, né, o recurso na produção de alimentos. Sim. Isso mantém a paz. Claro. Não é? E isso a Emater tem feito um trabalho muito eficiente, não é? Esses números, apesar de jogar para lá e para cá, a Emater é nossa, está levantando em cima de números, não são especulativos, né? São a realidade média, né, de que trabalhamos há décadas nessas projeções, e que isso aí dê conhecimento para a gente melhorar lá na frente. Bom, há expectativa que a chuva retorne no outono, e outras culturas podem sofrer se essa estiagem se prolongar um pouco mais? Existem outras culturas? Claro que sim, isso aqui é um processo. Vamos dizer, tu está falando do milho, que alimenta a galinha, que alimenta o porco, não é? Que alimenta o gado em si, né? Que tem os seus reflexos nas nossas exportações. Né, queiramos ou não, a manutenção da agricultura familiar, né, no campo passa por todo esse processo. E que uma chuva sempre é bem-vinda de forma moderada. Também não é claro. Tem esse outro lado também que a gente tem que levar em consideração. Porque se vier demais, que como o Rio e São Paulo, não é, estraga tudo, se perde também. Né? Claro que temos que trabalhar esse avanço tecnológico, né, para que a gente consiga irrigar quando falta chuva, né, e termos a proteção. O nosso quando sistema vem de irrigação hoje ele é satisfatório para as culturas? Ele tá iniciando. Ele está iniciando. Né? Precisa de muito recurso para ter aplicado isso aqui na melhoria. Por outro lado, também da pesquisa de tudo que consegui acompanhar nesses anos todos, existe uma aplicação que não é de hoje, né? É de anos nas sementes, através da Embrapa, para que se produza mesmo em tempo de seca, se mantém. Claro que quem vai plantar, ele quer o máximo de produtividade, o máximo de lucro na sua atividade. Mas, olha, dando para alimentar a população, né? Porque ninguém vai levar nada daqui, não é? Mas nós precisamos manter esse conceito de tentar fazer mais pelo próximo e fazer com que os excessos que a gente produz aqui consigam alcançar o mercado externo. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença, né, de Vandelan Vasconcelos, diretor administrativo da Emater. Não só agradecer a presença, mas também agradecer esse otimismo, que a gente possa comungar com esse otimismo agora, mesmo sem a bendita chuva que estamos esperando, sem excessos, como infelizmente a gente está vendo no Rio de Janeiro, foi muito bem lembrado isso, mas que a gente possa celebrar esse otimismo já nas próximas semanas, com uma chuva chegando aí para fechar o verão, as águas de março, e começar um outono produtivo. Tenho certeza, Luiz Gustavo, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que está dando para a Emater, né, de mostrar esse potencial que é para o Rio Grande do Sul, né, e desejar vida para todo mundo. Tomara que as previsões do tempo estejam erradas, não é, que a chuva já volte na semana que vem para amenizar todo esse horror que está por aí. Que assim seja. Seja sempre bem-vindo, Vandelan. Até o próximo encontro. Obrigado, Luiz. Um abraço a todos da Emater. A gente valoriza muito o trabalho de vocês. Obrigado, querido. Seja bem-vindo.